De polêmica envolvendo a famosa boneca Barbie até a retomada das investigações sobre o assassinato de Marielle Franco. Veja tudo no Top 5 do mês de julho. Fala, gente linda, beleza? Japa da redação aqui, sempre trazendo conteúdo de qualidade pra vocês. E nesse Top 5 do mês de julho eu trago muitas informações pertinentes para que você possa utilizar na sua redação e que podem sim incidir como temas no seu final de ano. Mas antes de entrar no mérito propriamente desse conteúdo, peço aquela gentileza de sempre de todo começo de vídeo. Curta esse vídeo, compartilhe o nosso conteúdo e se por acaso você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Vale lembrar que tem 2 vídeos toda semana novinho para você. Agora sim, vamos para o nosso conteúdo propriamente e em quinto lugar, as alegrias e tristezas também do futebol. A Copa do Mundo de Futebol Feminino 2023 teve início no dia 20 de julho e vai até o 20 de agosto. Só que, claro, como eu gravo esse vídeo no finalzinho de julho, eu ainda não tenho nenhuma projeção de como será o resultado das nossas atletas femininas. E neste ano, as partidas acontecem em 2 países, na Austrália e Nova Zelândia, semelhante ao que tem acontecido já no futebol masculino. E neste ano também uma novidade, são 32 equipes, ou seja, com o advento da repercussão positiva do futebol feminino, o número das seleções também tem aumentado. E na estreia do Brasil, houve a goleada por 4-0 em cima do Panamá. E, de novo, né, no momento em que eu gravo esse vídeo, veio anunciar uma derrota do Brasil por 1-0 para a seleção francesa. E para conquistar a vaga para as oitavas de final, o Brasil ainda precisa passar pela Jamaica. Então, vamos ficar de olho no dia 2 de agosto nesta partida. Mas, professor, o que o futebol feminino tem a ver com redação, com esses eventos mais marcantes do mês de julho? Gente, tem tudo a ver. Afinal de contas, o futebol feminino tem conquistado cada vez mais espaço na atual conjuntura brasileira e mundial, enfrentando diversos desafios, como vencer o machismo estrutural que ainda impera nas mais diversas nações que abarcam o futebol como um esporte favorito. E essa intensa luta pela igualdade de gênero no reconhecimento do futebol, do esporte competitivo de alto nível, diz respeito também a uma projeção de uma luta que as mulheres enfrentam e travam há muitos anos pelo reconhecimento também em relação ao mercado de trabalho e entre tantos outros setores como a política. Portanto, a relação entre futebol e a conquista toda que tem sido efetivada pelo Brasil, assim como tantas outras seleções na mídia internacional, reflete diretamente as questões que envolvem as conquistas nos campos sociais. E se você, por acaso, quiser usar essa referência como repertório nos temas de redação que envolvem igualdade de gênero ou luta das mulheres em relação às questões de mesmas condições trabalhistas, cara, nada melhor do que citar o futebol e, em específico, a nossa heroína do futebol brasileiro, a Marta. Só para vocês terem uma ideia, a Marta foi coroada 6 vezes pela FIFA como a melhor jogadora do mundo. E quem igualou essa marca foi recentemente o Messi em 2019, se não me engano, tá? E ela também bateu um recorde entre as jogadoras, com a sua 6ª participação em Copas do Mundo. E ela, claro, para conquistar esse posto, lutou muito. E a sua luta, desde o início da sua participação esportiva em competições de alto nível até a atual conjuntura, reflete diretamente os percalços que o futebol feminino no Brasil enfrentou para se consolidar como sendo um campo de investimentos, assim como um campo a ser considerado pela sociedade. Então, certamente comparar o futebol feminino, as questões que envolvem também as conquistas dessa jogadora Marta e a situação de cada vez mais repercussão positiva das mulheres em vários segmentos sociais é muito importante para a sua redação e pode sim trazer um repertório bem bacana para você utilizar no Enem 2023. Só que infelizmente dentro do campo do futebol nem tudo são flores, afinal de contas, infelizmente nós temos ainda um cenário de violência que continua a se alastrar nos campos e também nos estádios. No dia 8 de julho, aconteceu um trágico evento que antecedeu o jogo do Palmeiras contra o Flamengo. A palmeirense Gabriela Anelli, de apenas 23 anos, acabou sendo morta por conta de uma garrafa que foi jogada por torcedores flamenguistas e que atingiu o pescoço dela. Ela foi atendida no próprio estádio, numa ambulância que estava lá, foi levada ao hospital, mas infelizmente depois da cirurgia ela acabou não resistindo, teve 2 complicações de paradas cardiorrespiratórias e acabou vindo a óbito.
Só para atualizar essa matéria, no dia 25 de julho, um dos suspeitos por ter arremessado essa garrafa que porventura veio a levar ao óbito a Gabriela, foi preso. Mas independente dos desfechos dessa investigação, este ano já são contabilizados cerca de 7 mortes derivadas de brigas de torcidas. Ou seja, uma temática que envolve diretamente as violências dentro do estádio e fora também dos estádios de futebol. O que realmente está associado a esse cenário de violência nos estádios de futebol, entre as brigas das torcidas organizadas? Deixe nos comentários aqui e enriqueça um pouco mais essa discussão para a gente trazer essa reflexão e, claro, certamente é fundamental para a sua temática de redação este ano. E em quarto lugar, nós temos aqui no nosso top 5 do mês de julho um assunto que gerou polêmica. Falo aqui do filme Barbie. Barbie estreou neste ano no dia 20 de julho e já conquistou o título de bilheteria mais bem sucedida deste ano. Só na estreia, esse filme arrecadou uma cifra de 155 milhões de dólares só nos Estados Unidos, sendo que a bilheteria internacional da estreia desse filme foi de 337 milhões de dólares. E no Brasil não foi muito diferente disso. No Brasil esse filme foi um sucesso. E, inclusive eu fui assistir a esse filme na pré-estreia com as minhas filhas. E em cima desse filme cabe até salientar o seguinte: eu fiz uma análise bem bacaninha associando esse filme a várias temáticas de redação que você pode utilizar como repertório. Basta você clicar no card que tá aqui em cima, beleza? E olha só que interessante, esse filme fez tanto sucesso que deixou pra trás, desbancou diversos outros sucessos e apostas de Hollywood, como por exemplo o filme The Flash, que atingiu a cifra de 139 milhões de dólares na estreia mundial. E claro, para muitos foi um grande fracasso. Além disso, nós tivemos aí na sequência o filme Transformers, que atingiu a cifra de 170 milhões e meio de dólares em arrecadação na estreia mundialmente. Então veja que Barbie, além de ser um sucesso de marketing, porque o marketing foi muito pesado em cima desse filme, nós tivemos também um filme que pela crítica foi também um sucesso. Só que claro que existe uma série de polêmicas em torno desse filme que levanta questionamentos que a gente pode fazer aqui para discutir as questões que envolvem a redação. E fica tranquilo que aqui neste vídeo, no Top 5, eu não vou dar nenhum spoiler para vocês, ok? Eu só vou trazer essa discussão que esse filme trouxe à tona. Eu até acho que um filme de boneca não deveria ter repercutido tanto na mídia como aconteceu, mas gerou toda uma polêmica que eu acho muito pertinente trazer para vocês. De um lado, nós tivemos um filme acusado em várias instâncias por ser um filme que vai contra os valores familiares, que traz um desvirtuamento da estrutura familiar tradicional e conservadora, que é um filme anti-homem, que trata do domínio das mulheres sobre o homem, então subverte as leis naturais, que é um filme feminista e que é um filme esquerdista. Então houve toda uma série de acusações, aliás, né, e até mesmo conjecturas que propagam a ideia de que esse filme não é voltado para a família e que por isso mesmo você não deve ir às salas de cinema. Em contrapartida, nós tivemos uma outra perspectiva um pouco mais crítica, talvez, em relação a esse filme e talvez um pouco mais alinhado com o que a diretora queria passar nesse filme, que fala sobre o protagonismo feminino, porque a Barbie acaba assumindo a sua própria narrativa e contando sobre a sua ótica na sua busca toda por uma descoberta, as suas aventuras. Então nós temos uma narrativa em que a mulher ganha bastante protagonismo sobre o homem. Além de tudo isso, esse filme traz uma severa crítica aos costumes e às questões estruturais do patriarcado ainda remanescente muito fortemente nas estruturas sociais, embora contemporâneas, embora modernas. Também traz uma alusão bem bacana sobre a questão da objetificação do corpo feminino. Vale lembrar que a Barbie é aquele modelo de mulher exemplar na sua estrutura física, assim como nos seus traços étnicos, que diz respeito ao padrão de beleza que deveria ser adotado como perfeito. Então ele questiona também essas questões que envolvem a objetificação e o padrão de beleza feminino da mulher norte-americana. E certamente procura derrubar alguns paradigmas muito bem firmados na nossa sociedade, como a questão já dito anteriormente, do machismo estrutural. E aí, o que você acha sobre esse filme? Você assistiu? Deixa nos comentários se por acaso você pensa que esse filme de fato fere os valores familiares ou na verdade traz uma crítica, uma reflexão acerca dos modelos tradicionais da nossa sociedade e que deveriam ser rompidos de alguma forma. E em terceiro lugar, no nosso top 5 do mês de julho, trago aqui uma informação desoladora sobre as questões climáticas mundiais. Fala aqui dos recordes de temperatura que foram registrados
registrados no Vale da Morte, Califórnia, Estados Unidos, que atingiram a marca no mês de julho de 56 graus. E se na América do Norte isso afetou diretamente o comportamento das pessoas, elevou o número de mortes, de óbitos por conta do calor extremo, na Europa não foi muito diferente. E só para vocês terem uma ideia, a Grécia passou por uma situação precaríssima com um incêndio que aconteceu recentemente nesse mês de julho, obviamente, que já é considerado um dos incêndios do século. E esse incêndio que afetou a ilha de Rhodes levou diversos moradores e milhares de turistas a se afastarem às pressas. Eles foram evacuados por conta dos riscos desse incêndio que se alastrou, motivados pelo clima muito seco, pela vegetação seca e, claro, pela consequência direta do aquecimento global. Muito calor, muito mato seco, pouca umidade relativa do ar, ou seja, elementos fundamentais e muito propícios para um incêndio, para uma queimada de grandes proporções. E eu sei que esse tema pode parecer batido para vocês, mas em termos de vestibulares, vale lembrar que os exames eles são cíclicos e vira e mexe eles trazem temáticas que já caíram em anos anteriores para a atual conjuntura. E gente, querendo ou não, essa temática infelizmente é extremamente atual e faz a gente refletir sobre uma série de questões que envolvem a questão principalmente da atuação humana no meio ambiente, de como tudo isso tem levado a uma situação de crise climática que pode eventualmente gerar uma série de consequências catastróficas para a sociedade e para as próximas gerações. E vale aqui um adendo, o Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU, fez uma fala que me deixou um tanto quanto preocupado. Ele diz o seguinte, que já passamos da era do aquecimento global e entramos na era da fervura global. Cara, isso significa que parece que essas autoridades estão dizendo que o jogo está sendo vencido, né? E a gente não está mais conseguindo reverter ou não vai mais conseguir reverter essa situação toda de aquecimento global. O que você acha? Deixe nos comentários aqui, afinal de contas você pode contribuir bastante com essa questão temática de redação. Antes de entrar no nosso segundo lugar do Top 5 do mês de julho, faço um questionamento para vocês aí. Por acaso vocês acreditam em vida extraterrestre? Acredita que a nossa Terra, o nosso planeta já tem sido tomado por essas vidas e que por acaso essas espaçonaves e avistamentos representam risco à nossa sociedade, à humanidade? Deixe nos comentários aí o que você acha. E por que eu estou falando de OVNIs hoje? Recentemente, no dia 26 de julho, para ser mais preciso, 3 ex-militares aposentados trouxeram ao Congresso revelações estarrecedoras sobre a possibilidade do governo norte-americano estar escondendo dados acerca de objetos voadores não identificados. E para maior espanto da comunidade em geral e para a geração também de um pânico moral, nós tivemos um relato de um deles anunciando que eles têm material biológico não humano escondido, material extraterrestre. Isso tudo de acordo com esses testemunhos desde a década de 1930. Mas, segundo especialistas mais céticos, tudo isso que foi colocado no Congresso norte-americano não é muita novidade. Afinal de contas, essas conjecturas, essas teorias conspiracionistas já rondam o espaço, o universo da nossa realidade há muito tempo. A questão que é mais importante aqui avaliar é que esses avistamentos, eles coincidem principalmente com as duas últimas décadas. E nessas duas últimas décadas, o que aconteceu bastante? Não é só os Estados Unidos que estão investindo em tecnologia aérea, são vários países. E existe um temor coletivo nos Estados Unidos de que esses avistamentos representem o quê? Maior espionagem por alguns grupos conglomerados internacionais e outras tantas potências. E vale lembrar que isso também está associado ao temor norte-americano de invasões e, obviamente, ataques terroristas que vêm pelo ar. Afinal de contas, lembra que no dia 11 de setembro de 2001 nós tivemos um trágico evento que vitimou diversas pessoas com ataques às Torres Gêmeas no famoso 11 de setembro. Então é claro que, consequentemente, esse temor generalizado norte-americano tem muitas justificativas e bases para eles acreditarem que sim, existem tecnologias de outros países que estão investigando sim e sobrevoando o céu norte-americano e apresentando muitos riscos, claro, ao domínio norte-americano. E se a gente quiser, nós podemos estabelecer um paralelo com a nossa realidade, a realidade brasileira, em que o nosso espaço,
aéreo não é respeitado, a gente não tem muita hegemonia quando se fala principalmente em regiões fronteiriças menos fiscalizadas. Prova disso é a Amazônia, em que nós temos diversas situações ou diversos momentos sobrevoo de naves que acabam fazendo tráfico de drogas, traslado de minérios ilegalmente, assim como também um garimpo ilegal. Então veja que dá pra gente fazer uma ponte entre essas questões temáticas também quando se fala na redação. E em primeiro lugar, no nosso top 5 do mês de julho, nós temos um episódio que na verdade não começou agora, tá? Ele retoma investigações desde 2018. Falo aqui do assassinato da vereadora pelo Rio de Janeiro, Marielle Franco, do PSOL. E para vocês que são mais novos e tudo mais, e que não se lembram desse episódio, vamos retratar um pouquinho e rapidamente o que aconteceu. No dia 14 de março de 2018, quando Marielle Franco saía de um evento acompanhado por seu motorista e por uma assessora, ela foi abordada por um Cobalt de prata e foi assassinada, foi executada. E supostamente as motivações eram políticas. Em 2019, com o andamento da primeira fase de investigações, os 2 primeiros suspeitos foram presos. Quem eram esses indivíduos? Os ex-policiais militares Rony Lessa e Elcio de Queiroz. Depois disso, as investigações pararam, praticamente não houve andamento mais das questões que envolviam alguns tipos de interrogação, como por exemplo, quais seriam as reais motivações do crime, se haveriam outros participantes ou porventura quais eram os mandantes do crime. E o caso ficou estacionado, como eu disse, desde dessa época até que finalmente neste ano de 2023 houve a federalização das investigações e aí começou a andar um pouco mais rápido, o que acabou levando à prisão de outras figuras, assim como também o andamento da investigação que aponta, segundo o ministro da Justiça, Flávio Dino, a uma possível prisão dos verdadeiros mandantes do crime. E certamente que esse episódio todo, se bem estudado, dá margem para uma série de temáticas de redação, assim como um repertório muito enriquecedor, porque aborda as questões que envolvem a violência política. E eu poderia até mesmo associar a violência política de gênero, porque, porventura, muitas das suposições a respeito dessas investigações levantam a ideia de que ela teria sido vítima mesmo de algum tipo de emboscada por motivações políticas, por sua intensa participação nas questões que envolviam investigações das milícias no Rio de Janeiro. E claro que isso também leva a uma outra temática sobre a corrupção dentro do cenário do Estado brasileiro, representado na figura aí do Estado da Federação do Rio de Janeiro. E certamente isso também leva a um questionamento acerca da corrupção dentro do sistema mesmo, da polícia, assim como do Estado, da gestão estatal. E por último, a gente pode abordar em cima dessa questão toda, gente, olha a investigação desde 2018, já faz 5 anos desse caso e as investigações não avançaram. A gente percebe que existe uma morosidade da justiça. E se a gente for pensar bem, em quais situações a justiça realmente consegue, ou a polícia consegue ser efetiva na investigação desses assassinatos, sendo que grande parte dos assassinatos no Brasil acabam permanecendo sem solução. Então isso traz diversas questões de ordem social para a gente debater e que podem ser sim temas de redação para você neste ano. Gente linda no meu coração, encerramos então o nosso top 5 do mês de julho e vale lembrar que todas as fontes que nós utilizamos como base de pesquisa para fazer esse levantamento bem bacana para você estão na descrição desse vídeo. E se por acaso você quiser ter mais informações acerca desses assuntos todos aqui que a gente recortou, basta você procurar por esses links todos. Gente linda, muito obrigado por assistir essa aula até o final, bons estudos e até a próxima aula!